Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Nós temos apenas uma mensagem, e essa mensagem é sobre o homem que um dia morreu numa cruz para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia nos garante que Jesus, e ela nos revela que Jesus, Ele é o Salvador. E por que nós precisamos de um Salvador? A Bíblia nos afirma, nos dizendo que nós estamos perdidos em pecados, e nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador, a Bíblia nos afirma que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Eu tenho uma pergunta para fazer a você nessa manhã. A pergunta é: você deseja morar no céu? Ou melhor perguntando, para onde você vai depois dessa vida? Pare para pensar nesse momento. Para onde você vai depois dessa vida? A Bíblia de Deus vai nos dizer que só existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito vai nos levar para a vida eterna, a vida com o Criador, a vida com Jesus. E nesse lugar a Bíblia afirma dizendo que não haverá morte, não haverá pranto nem dor nesse lugar. E o outro caminho é o caminho largo. Esse caminho largo a Bíblia nos afirma dizendo que quem caminha por esse caminho largo é quem faz os seus próprios desejos, vive na imoralidade, vive na prostituição, vive na bebedeira. Qual o destino dessa pessoa? A Bíblia de Deus vai nos dizer que o destino de toda essa pessoa é o lago de fogo. Eu lhe pergunto, por qual caminho você está caminhando hoje? Você caminha no caminho de Deus, ou você está caminhando no caminho dos seus próprios desejos? A Bíblia nos afirma que existe somente dois caminhos, não existe meio termo. Se você está no meio termo, você já não pertence mais a Deus. Hoje, Jesus ele nos exorta para que a gente caminhe no caminho de Deus, para que a gente se renda ao Criador. Tudo isso porque um dia o Criador, Jesus, morreu por nós numa cruz. Jesus, a palavra de Deus nos diz que no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, criando os céus e a terra. Jesus te criou para um propósito. O propósito de Deus era te criar a imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente a Bíblia nos afirma dizendo que o homem pecou contra Deus. Deus disse: não faça isso, e o homem foi lá e fez. Então nós estamos como estamos. As pessoas roubam, se matam umas às outras, vivem na imoralidade, como se Deus não existisse. Mas hoje Jesus Cristo, Ele nos chama para a sua presença. Jesus Cristo nos chama para que a gente pertença a Ele. Só existe dois caminhos. A Bíblia diz em Romanos 3:3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vai dar tudo certo, mesmo assim não. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, diga comigo. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Cante, querida. O Evangelho puro e verdadeiro, apesar de ser de graça, não foi de graça, custou preço de sangue. E o próprio Jesus, Ele se entregou por nós, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância.
Jesus, Ele te ama tanto que Ele não faz questão de saber do que você tem feito ou o que você ainda vai fazer, mas Ele te ama porque Ele quer transformar a sua vida e te garantir um lugar no céu, assim como Ele tem prometido aos discípulos que Ele iria ao Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja, que Ele ia preparar um lugar. Nesta manhã, quero dizer que Jesus te ama muito, e Ele quer transformar a sua vida, quer transformar o seu modo de ser. Colocou o seu nome acima de todos os nomes, para que todo joelho na terra, nos céus e debaixo da terra se dobrasse perante Ele, e que toda língua o declarasse que Ele é Senhor, para a glória de Deus, queridos. Por isso, a palavra de Deus, ela tem como objetivo trazer a consciência humana que Jesus não sofreu em vão, que Jesus não morreu em vão, que Jesus pagou um alto preço, que Ele veio e pagou um preço de morte de cruz. A Bíblia diz que Ele foi fiel até o fim, e devemos seguir o seu exemplo, porque Ele diz para aqueles que conhecem e servem a Deus, se forem fiéis até o fim, eles então receberão de Deus a recompensa da vida eterna. Por isso, querido, eu quero deixar algo bem claro nesta manhã aqui. Quando Jesus anunciava a palavra de Deus, queridos, Ele expressou a bondade, a vontade e o objetivo de Deus de anunciar o grande plano, o grande propósito do nosso Criador. E o que é? É resgatar o homem. É resgatar o homem. Lucas 19:10, está lá escrito: porque Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam se perdido. Primeiro foi a casa de Israel, mas está escrito em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para os judeus, mas os judeus o negaram. Mas Jesus promete que todo aquele que o recebe terão da parte dele a mesma autonomia de filho de Deus, queridos. Serão feitos filhos de Deus ao saber aqueles que creem em seu nome. Então, quando Jesus veio anunciar a palavra, amados, não é que ele não tinha o que fazer, não é que ele não tinha um emprego, não é que ele tinha alguma tarefa, porque o único objetivo era anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Este é o nosso papel nesta manhã. Essa é a nossa missão, de anunciar a todas as gentes a palavra de Deus nessa manhã, querido. Se você crê nela, eu te garanto, amado, que a sua vida será transformada pela palavra de Deus. Não viemos pregar religião, não viemos pregar política, gênero humano, viemos anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Jesus, querido, João 14:6, está escrito, versículo 7, ele diz abertamente: eu sou o caminho. João 10, eu sou a porta. João 10, eu sou o pastor. E o pastor verdadeiro é aquele que deu a sua própria vida pelas ovelhas, sem cobrar nada, sem pedir nada. Ele se entregou, sendo nós pecadores, ele se entregou, sem nós merecermos tal coisa. É por isso que essa palavra, querido, 30% de desconto à vista. Atenção para essa grande novidade de reino. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vocês não serão salvos por meio
e das obras. Vocês não serão salvos correndo do bem, porque convém, é necessário, é tarefa de cada um fazer o bem ao seu próximo, mas isso não salva, querido, porque Paulo diz que ninguém será salvo pelas obras, mas pela graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos que Jesus tivesse sido enviado pelo Pai para sofrer até a morte de cruz pelos nossos pecados, amado. Mas a Escritura Sagrada diz que Ele buscou aqueles que nem perguntavam por Ele. Pois, em Lucas capítulo 19, entrando Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. A mensagem para todos nós nessa manhã é uma mensagem de salvação, mas também ao mesmo tempo é uma mensagem de Deus dizendo para nós: todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Todos nós necessitamos um dia render nossa vida a Jesus. Não pense que você pode viver de qualquer maneira nesse mundo e ainda assim morar na vida eterna. Não é dessa maneira. A Bíblia nos declara, dizendo: porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. A Bíblia revela isso de nós. E o pecado não é apenas um erro. A Bíblia de Deus nos diz que o pecado é uma afronta ao Criador. O pecado é uma afronta a Deus. Todos nós somos pecadores. E nós ofendemos a Deus. Por que ofendemos a Deus? Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é separado do pecado. Em Deus não existe mentira. Em Deus não existe morte. Em Deus não existe prostituição. Deus, Ele é santo. E Ele exige de nós santidade. Jesus também, Ele quer entrar na sua vida. Jesus quer transformar a tua história completamente. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era chefe. Era chefe dos cobradores de impostos. Provavelmente Zaqueu, ele era odiado pela sociedade, porque ele cobrava juros absurdos sobre as pessoas. Zaqueu enriqueceu na custa das pessoas. Zaqueu, ele era odiado no meio do seu povo, mas não por Jesus, porque o plano de Jesus na vida de Zaqueu era de salvação. Talvez você é odiado pelos seus parentes, eu não sei. Talvez você sabe que você é uma pessoa que peca muito, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama tanto, que um dia Ele morreu por mim, por você, numa cruz. Aquela declaração de Jesus naquela cruz era um ato de salvação. Por que que Jesus é nosso Salvador? Porque nós necessitamos de salvação. Porque se a gente não tem um Salvador, nós estamos completamente perdidos. Sem Jesus, nós estamos completamente perdidos. Eu te faço uma pergunta: para onde você vai depois dessa vida? Você tem a certeza da sua salvação? Para alguns na sua mente, você acabou de dizer: ninguém pode ter essa certeza. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que nós podemos ter a certeza. A Bíblia diz: para aquele que nele crê, tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Então é para aquele que nele crê. A salvação é para aquele que nele crê.